Interrompemos a nossa programação normal por uma pauta urgente. Vamos falar hoje sobre as enchentes que aconteceram no Rio de Janeiro. Muita gente tem procurado e perguntado sobre essa questão que veio atormentar o Rio de Janeiro, sobre as enchentes e os alagamentos no último dia 8 de abril. Se você ainda não está inscrito nesse canal, Ecodicas, se inscreve aqui, ativa o sininho e compartilha para todo mundo, porque toda quinta-feira às 18 horas a gente sempre lança um conteúdo incrível. Não é de hoje que o Rio de Janeiro vem passando por enchentes e alagamentos. Desde o período colonial, a gente já enfrenta esse problema. Há séculos, o Rio de Janeiro é motivo de caos e de perdas de vidas. E o motivo? As valas e os drenos estavam entupidos e a quantidade de lixo nas ruas era enorme. Não muito diferente do que a gente viu na última vez aqui. É triste e vergonhoso, mas nós, como população e sociedade, temos uma parte de culpa e de responsabilidade. Não é certo a gente querer culpar só a intensidade de chuva, porque realmente ela foi uma chuva mais forte dos últimos 22 anos. Isso é bem fora do comum, foi um evento extremo. É praticamente uma coisa que a gente não tem costume de viver. Em um dia, choveu a chuva prevista para um mês inteiro. Só que, infelizmente, a gente não pode ficar contando só com o problema e a quantidade da chuva. A culpa não é só da chuva. A temática das mudanças climáticas já estão sendo faladas cada vez mais. E não adianta a gente querer achar que não está mudando, que não está tendo aquecimento global. O homem cada vez mais interfere nas mudanças climáticas. E esses eventos extremos, que antes eram falados como algo que acontecia às vezes, vão cada vez mais serem recorrentes. A gente não pode simplesmente cruzar os braços e culpar a chuva. O primeiro ponto que eu quero trazer é a falta de políticas públicas para cuidar da drenagem urbana e das encostas. A gente viu que nessa prefeitura nenhuma verba foi destinada corretamente para drenagem urbana e para contenção das encostas. Totalmente vergonhoso. A gente viveu isso tudo porque tivemos um descaso da política pública. Já não é a primeira vez que a gente vê esse descaso total. Não vou culpar só esse governo, mas os anteriores também. E se a gente não cobrar, a quantidade de chuvas vão só aumentar e essas inundações vão crescer cada vez mais. A gente não pode aceitar que mais de 10 pessoas morreram simplesmente por esse descaso total. Se a gente tivesse uma manutenção da rede de drenagem, que ela já está obsoleta, ela foi dimensionada e projetada para muitos anos atrás. Olha a quantidade, olha a idade que tem o nosso município e o nosso estado. Mais de 400 anos e simplesmente não teve uma reforma para garantir que essas chuvas mais fortes fossem controladas e não causassem esse impacto tão ruim. Mas realmente, para fazer uma reforma seria bem complicado, já que obra que o povo não vê, a obra debaixo do solo, não traz votos. Infelizmente a gente passa por isso, porque a política pública não tem interesse em cuidar daquilo que está lá embaixo. Mas pensando na dificuldade que a gente tem dos governantes quererem investir na reforma das galerias pluviais, a gente tem formas mais fáceis deles investirem, que é simplesmente com a manutenção da limpeza dos bueiros, da limpeza das ruas, da limpeza até mesmo dessas galerias, que iria facilitar com que quando a chuva caísse, fosse escoada, que a gente não teria que ver uma simples chuvinha, não precisa chegar ao extremo que foi, e já tudo alaga. A gente já vê ruas totalmente congestionadas, o trânsito totalmente caótico por conta de uma chuva. E se eles fizessem essa simples manutenção, a gente já veria resultados muito maiores. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso papel em meio a esse caos que o Rio de Janeiro sofreu? Quanto mais a gente não cuida do nosso lixo, quanto mais a gente tem desleixo em achar que eu coloquei o lixo lá fora e que ele não é mais meu, a gente está tendo um grande papel negativo e causando mais danos nessas enchentes. A gente já viu que a Conlurb mesmo pede para que quando está com previsão de chuva, quando a gente tem esse alerta, que a gente não coloque os nossos lixos lá fora. Só que, mais uma vez, a gente vê as pessoas colocando. A gente vê as pessoas sem a educação básica de pensar que se ela está fazendo isso, ela vai estar se prejudicando também. Porque essas enchentes, elas não escolhem classe social, elas não escolhem dinheiro, elas vão chegar e vão chegar destruindo para muita gente. Então a gente precisa ter a noção da nossa parte, do nosso papel, no meio dessa equação complexa, que cada vez mais vai ser mais intensa, porque a gente realmente está vivendo as mudanças climáticas, a gente está passando por um período de eventos extremos, e se a gente não começar a repensar e cobrar as autoridades, a gente vai viver mais uma vez um colapso que foi essa última enchente que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro. Espero ter esclarecido bastante dúvidas e mostrado que o nosso papel com o lixo é essencial e a nossa cobrança com os políticos também é muito importante. Aqui no canal a gente tem uma série que fala sobre lixo. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha. A gente vai dar continuidade sobre a segunda parte da coleta seletiva na semana que vem. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, compartilha, deixe seu comentário, curte e não esqueça de ativar o sininho. Até semana que vem e seja sustentável! Tá, 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 tá.